Olá, vamos falar então agora de The Last of Us, segunda parte do vídeo. Tem um vídeo meu já gravado aqui com os primeiros episódios, então clica aqui em algum card que vai estar por aí para vocês assistirem e fique aqui comigo para a gente falar dos episódios agora, né, da metade até o final, dos episódios que nós finalizamos aí agora esse último mês. Então, The Last of Us, na minha opinião, é uma série que fala sobre família, fala sobre apego, fala sobre relação de pessoas. Eu vejo que os zumbis, as pessoas contaminadas, elas ficam de plano de fundo, elas ficam quase como um cenário, não sendo tão importante quanto o que acontece na frente desse cenário, que é a relação das pessoas. E aí nós temos o Joel e temos a Ellie, que lá no começo, como eu gravei no outro vídeo, eles estavam no momento de se entender ainda. E agora eu vejo o quanto isso foi se aprofundando. Quanto Joel traz a estratégia de enfrentamento muito ligado a uma evitação. Talvez ele já tinha isso na tua personalidade. Quando a gente vê lá no comecinho da série, um pouquinho de como ele lida com a Sarah, né? Quanto para ele foi totalmente desesperador ele lidar com a morte da Sarah e o quanto ele ficou numa estratégia de ausência às vezes ali naquela família. A gente não sabe muito como era. E talvez ainda fazia parte da personalidade dele ser essa pessoa. Então, automaticamente ele se desliga, sendo essa pessoa mais fria, como aparece pra gente, tratando a Ellie como um produto a ser entregue. Mas então as coisas começam a se aprofundar mais, no momento que cena a cena, cidade a cidade, eles começam a se aprofundar um pouco mais e a Ellie começa a trazer mais vínculo com ele, começa a trazer mais proteção quando ele vê Ellie matando pessoas para ajudá-lo, ele começa a se ligar e se conectar um pouco mais emocionalmente com a Ellie. E aí nós temos algumas cenas onde ele protege Ellie, protege os amigos ali recém-feitos, ali dos ataques zumbis, e não é só dos ataques, mas das pessoas que queriam tirar ela dele ou que queriam prejudicá-la. Então a gente já vê essa estratégia acontecendo ali por trás do Joel sem ele mesmo admitir que isso estava acontecendo. Ou seja, começa lá uma conexão emocional. Quando a gente está muito evitativo, que é uma estratégia que fazemos sem perceber, de evitar a emoção, eu passo por um trauma, como aconteceu com o Joel, fica muito fácil querer evitar coisas assim iguais, porque leva sofrimento, leva angústia, leva tristeza, e a gente às vezes não está muito acostumado a lidar com essas emoções. E aí por isso é mais fácil a gente evitar. E aí a gente vê isso acontecendo bastante na série, mas vai caminhando, e aí a gente tem a parte importante na qual ele vê o irmão, que fazia tempo que não via, e a gente vê como família é algo bem importante, o irmão vai ser pai, e o quanto esse irmão tá bem ali vivendo a vida dele, um irmão que tá ali, tranquilo, e o quanto ele estava super preocupado com esse irmão. Ou seja, tem uma emoção dentro do Joey, tem algo que fazia ele percorrer a cidade inteira, cidades inteiras atrás desse irmão, que estava bem, estava ali conectado com uma outra família, fazendo uma nova família para ele. E aí eu percebo que Joel começa a entender que ele não quer mais o contato com a Ellie, deixa o irmão levar a Ellie, eu não quero ter essa despedida com ela, que vai ser dolorosa, deixa o irmão levar. Mas aí ele não quer, né? Ele já dá a opinião dela, ele não quer, ele quer o Joel. Ele tem um apego seguro com o Joel, ela se sente bem segura com ele. E sabemos ali que Ellie teve uma infância difícil, porque ela não teve pais, ela teve uma figura, possivelmente, ali que ajudou ela, mas ela não teve um pai e uma mãe. Então isso já gera uma sensação de ser órfã, ser uma pessoa que não tem pais e eu estou sendo treinada para ser uma militar. A única coisa que eu sei fazer é isso, eu sei o que é outra coisa. E essa outra coisa acontece na vida dela quando ela começa a entender que talvez ter um pai, ter uma figura assim na minha vida é boa. E ela começa a ter uma boa interação com o Joel. Mais pra frente, então, temos ali aquela cena na qual
Ellie se vê sozinha, porque Joe acaba acompanhando ela nessa trajetória até o lugar que ela precisa chegar, nos vagalumes. E aí, levando um tiro, ela se vê desesperada, precisando ajudar e sem saber o que fazer. E é um desespero nessa Ellie, como eu vou perder essa figura de apoio, esse apego seguro na qual ela tem com ele. E aí, no desespero, ela tenta de todas as formas encontrar uma maneira de ajudá-lo e ela consegue. Ela passou por tanta coisa e ela consegue ajudar. E Joey tá ali, meio marimbondo, mas sentindo que ela tá ajudando, né? Então ali já começa a acontecer uma conexão emocional muito maior pro Joey. Que aí quando ele vê tudo que ela passou, as coisas que ela enfrentou naquela outra cidade, das pessoas que sequestram ela, e veste aquele personagem de eu vou proteger essa menina, eu vou protegê-la. E até então ele já tá trazendo uns lampejos de falar da filha para ela, começa a ficar mais aberto, mas se abrindo cada vez mais para ele. E aí sim, é o que acontece, ele protege ela, leva ela embora, a gente vê uma cena de aproximação deles ali. E agora nós temos já um núcleo, família, Joey e Ellie. E aí a gente vê isso acontecendo no final, quando ela é levada para os vagalumes, e aí ele percebe que talvez ele vai perder a Ellie vai morrer, porque vão fazer uma cirurgia nela e não sabe o que vai acontecer nessa cirurgia. Não tem uma certeza que ela vai viver ou não, possivelmente vai morrer. Tem recursos ali na cidade para ela manter ela viva, fazer uma cirurgia tranquila, e ele se vê ali desesperado, que é o que ele faz, e é um desespero inconsequente, na qual ele mata praticamente todas as pessoas que estão ali. Mas ele vai buscar o que para ele é importante. Ele não vai mais deixar que tirem coisas dele, como a Sarah foi tirada. Dessa vez ele não vai errar, dessa vez ele vai acertar. E é o que ele faz de maneira fria, inconsequente, um pouco egoísta, mas é o medo de perder. E aí a gente se conecta, afasta o lado evitativo dele e vê um lado um pouco mais de luta, um lado mais de hipercompensar aquilo que ele sente falta. E é o lado que ele traz. Quando ele vai lutar, defende Ellie, mente para ela dizendo que existem várias pessoas igual a ela, conta uma história para ela, tudo para mantê-la perto dele. E assim eles ficarem juntos, voltar para o vilarejo onde estavam com o irmão e ficarem ali talvez em família. Então nós temos esse final da último episódio de The Last of Us. E eu acho que deixa muito essa marca de família, de desespero, como Joel ficou, de coisas que a gente acaba fazendo para defender os nossos sentimentos, o que a gente acha que é bom pra gente, mas em algum momento ele perguntou o que é bom pra ela, né? Acho que não. O medo foi tão grande de perdê-la que ele criou essa ideia. E aí a gente vê uma ideia de um apego um pouco mais ansioso, um apego mais desesperado de perder essa pessoa. Então são alguns estilos de enfrentamento que temos ao longo da vida, em várias situações que mexem com a gente. E sem perceber a gente se liga no automático e a gente está fazendo a mesma coisa e repetindo as mesmas coisas sem perceber. Então essa é a minha reflexão que eu deixo para vocês hoje e tô super ansiosa para o próximo episódio, aliás, que vai ser só ano que vem, no final do ano que vem. Se vocês quiserem mais vídeos sobre essa série ou outras, coloquem aqui no comentário e me contem o que vocês acharam também. Que marca essa série deixou para vocês. Até a próxima!